Então, o que importa é que eu só descubro ela quando eu me utilizo das suas circunstâncias. Né? E aí, por causa dela, eu descubro a influência das circunstâncias. Saudações ensinantes, pessoa querida. Tudo bom com você? Eu espero que sim. E estamos aqui para mais uma app. Só que uma app diferente. Uma app que visa retificar uma app anterior. E essa app anterior é a Desconstruindo a Natureza Humana. Se você não assistiu, não se estresse muito, não precisa se preocupar muito. É interessante que você tenha assistido, mas não é fundamental, tá? Porque antes mesmo nessa folha aqui, eu vou dar uma introduçãozinha, uma resumida do que foi feito e vou também falar o que eu vou precisar retificar, né? O que deu causa a essa nova app. Então a questão toda é sobre a natureza humana e o como ela deveria ser, na minha opinião, sistematizada para poder ser dita existente, para saber o que ela é, qual é a sua influência, né? Só que naquele vídeo esse argumento não ficou muito apresentado, né? Ele não ficou muito claro, ele ficou meio confuso, ainda mais porque foi ali uma mistura com a matemática, né? Da resolução de sistemas e coisas assim. Então eu acho que é melhor argumentar, né? De uma forma um pouco mais clara, mais direta e mais apresentável. Então, aquele meu vídeo lá, ele no comecinho, né? Agora a gente começou, né, o resumo do que foi feito. No começo daquele vídeo, eu fiz uma pesquisa, uma enquete com os meus camaradas e associados do grupo lá do Ateu Informa, né, do grupo de apoio, né, ao canal lá do Pedro Ivo. E eu perguntei, eu fiz várias perguntas, fiz 4 perguntas, né? O que era a natureza humana, como ela se aplicaria no mundo, quais as implicações dela, se ela pode ser ignorada, coisas assim, porque aí realmente é interessante você voltar lá no vídeo para ver, mas o argumento matemático ele continua sem a fundamental necessidade de você assistir aqui. Mas o que importa é que os meus entrevistados eles deram respostas, né? Então, o primeiro a dar resposta foi o Nick, né? Que eu vou aqui, NK, o Nicolas. E ele falou assim, olha Bruno, a natureza humana é 11. Não, calma, né? Aqui eu comecei já a brincar com a matemática, com os números, né? 11 é um aspecto que eu entendi, né? É um aspecto que ele apresentou e que eu entendi e que qualquer um entenderia, né? Então 11, eu vou usar o número 11 aqui, e qualquer outro número que aparecer aqui, salvo menção contrária, eu vou dizer que esse 11 aqui é um aspecto que eu conheço, é um aspecto que eu percebo, que no caso que ele percebe, ou então, né, eventualmente eu posso concordar com ele ou não, mas o importante é que é um aspecto que eu conheço. E o Pedro, que é o dono do canal, lá do Ateu Informa, ele disse assim, não, na verdade, a natureza humana é 17. Ah, 17? É 17. É diferente do Pedro, né? É. E é isso que é interessante. Ambos defendem a natureza humana, mas a natureza humana é uma para um e outra para o outro. Ah, já começou a ficar interessante, né? Não é a mesma coisa. Aí, o Diego também respondeu. Respondeu, por exemplo, 23. Olha que interessante. 23. Os 3 acreditam na natureza humana, ou dizem que ela é importante, ou dizem que ela tem sua influência, mas os 3 a definem de forma diferente. Interessante isso. E aí o Davi, ele também respondeu com, por exemplo, um número 8. Ou seja, os 4 acreditam na natureza humana, mas para cada um deles a natureza humana é uma coisa diferente. E repito, é um aspecto, né? Ó, é um aspecto que eu consigo identificar, né? Eu consigo perceber isso. Mas o meu argumento aqui é o seguinte, olha, mesmo que se cada um de vocês estivesse certo, ou pelo menos um de vocês estivesse certo, eu gostaria de saber de onde veio essa ideia, né? De onde veio essa ideia? E aí eu montei uma coisa mais ou menos assim, né? Eu peguei o NH mais o X e coloquei lá 11. Aí eu peguei a natureza humana ao lado de um outro aspecto chamado Y e coloquei lá 25. Aí peguei a natureza humana mais um aspecto Z igual a 52. E aí peguei uma terceira equação somando aqui, né, essas variáveis que não são natureza humana e cheguei a um valorzinho, né? Eu dei um valorzinho de 69, que eu fiz até uma piadinha que é coisa que só o ser humano faz, mas não é, né?
como eu disse lá. Aí vai pesquisar o que isso significa, né? Se você ainda não entendeu, mas vai lá pesquisar. Você vai ver que não é só o ser humano que faz esse negócio de 69, tá? Mas o que é importante é que eu dei valores que eu conheço, como aqui, mas eu não dei valores para a natureza humana. E eu coloquei a natureza humana ao lado de outras dinâmicas, de outros aspectos que eu chamei de X, Y e Z. Aí o interessante é que, para eu descobrir a natureza humana dentro de um sistema, eu já primeiro assumo que ela existe, não é? Ó, eu assumo que ela existe aqui, assumi que ela existe aqui, aliás, né? Ele assumiu que existe, ele assumiu que existe, ele assumiu que existe, ele assumiu que existe, e cada um deu o seu valor para ela, né? Cada um deu a sua definição, melhor dizendo. Ó, a natureza para mim é igual a 11, para mim 17, etc. Só que eu não tenho esse sistema. E aí eu me utilizei também de uma frase que eu vou até colocar em outra cor, que é muito interessante, que é daquele poeta, né, o poeta e filósofo, né, o José Ortega. Ele diz assim, ó, que eu sou eu e minhas circunstâncias. O eu é eu e mais as circunstâncias. Eu concordo com essa frase, mas eu, depois de refletir, né, até aproveitando que eu vou retificar essa app, eu já não concordo tanto assim com ela, né, porque ela tem, querendo ou não aqui, uma certa, vamos dizer assim, um certo vício essencialista, né, que eu até falei o porquê, né, que isso aqui, beirar o essencialismo, é justamente uma das minhas críticas políticas à existência de qualquer noção que seja de natureza humana. Quando ele diz assim, eu sou o eu e minhas circunstâncias, ele está dizendo que o eu é alguma coisa fixa. Esse segundo eu aponta para alguma coisa fixa. E alguma coisa fixa aponta para uma essência, aponta para o que não muda, aponta para alguma coisa que sempre acontece, independentemente das contingências, né? Ou no caso aqui, circunstâncias. Esses não são as circunstâncias, essas, né? No caso, esses números, né? Esses números, eles são as percepções que eu vejo acontecendo na realidade objetiva e compartilhada. Essas são as circunstâncias, X, Y, Z. Que aí, no caso, né? Eu vou chamar, na próxima folha, né? Para a gente fazer o sisteminha, de mercadoria, de polis e de estado. É porque eu pego o ser humano, que é um animal que já abandonou a natureza básica, né? No meu entender, ele já está muito distante, né? Abandonar não é uma palavra forte, né? Porque ele tem que comer, fazer cocô todo dia, né? Não é bem por aí. Mas ele já se distanciou muito disso, ele já não olha mais para isso, apesar de fazer todo dia, mas ele não olha para isso mais. Então, essa natureza humana já foi deixada para trás em parte, né? Essa natureza aí básica humana, né? Porque essa natureza humana básica vai ser a natureza aí dos primatas que vivem em grupos, etc, etc, né? Mas o ser humano, por exemplo, inventou a mercadoria, ou ela lhe aconteceu, ele inventou a cidade, ou ela lhe aconteceu, e ele inventou o estado, ou ele lhe aconteceu. E a cada circunstância dessa, eu já não sei se a natureza humana é a mesma, mas eu vou assumir que ela existe. Eu vou assumir que ela existe. Certo? Tá? E agora a gente vai para a próxima folha, para a gente resolver um sisteminha, né, para também aprender um pouquinho de matemática, ou praticar a matemática e brincar com a filosofia. Então a gente vai usar essas três circunstâncias aqui, para aproveitar o que o Ortega escreveu, para ver se esse eu aqui continua sendo, ou melhor dizendo, né, que esse eu continua sendo ou continua tendo uma parte mais fixa e as circunstâncias. Se você parar para pensar aqui, essa frase tem os 3 momentos, né? Ó, por exemplo, a gente podia brincar aqui. Será que o Nick vai acertar? Ou, né? Ou Pedro, ou Diego, ou Davi? Será que colocando nesse sistema aqui vai sair esses números? E mesmo se sair esses números, né? Quais são as influências que eu tenho desse cálculo, dessa percepção? Né? Dessa, se você preferir, sistematização. Então, vamos explorar isso aqui juntos, na verdade, né? Na próxima folha, tá bom?
Então vamos começar a nossa argumentação matemática montando o sisteminha que a gente trouxe aí da folha passada. Uma coisa importante a notar é o seguinte, e agora vamos filosofar utilizando a matemática, utilizando a álgebra, né? Porque não sei qual é o problema de usar isso, né? Eu acho perfeitamente aceitável e recomendável nos utilizarmos da álgebra, da matemática, para tornar a coisa mais científica ainda. Mas enfim, ó, temos aqui a natureza humana e as suas dinâmicas, os seus acontecimentos e os seus aspectos a serem, né, que foram, melhor dizendo, identificados na realidade objetiva e compartilhada. Muito bem. Matematicamente falando, eu não consigo resolver esse sistema, né? Ou seja, eu não consigo dizer que a mercadoria é uma coisa fixa e nem que a natureza humana é outra coisa fixa. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 equações e 4 incógnitas, né? A natureza humana é uma incógnita que aparece em todas as equações. Temos uma incógnita, portanto, e mais a mercadoria, a polis, o estado, que são mais 3 equações, né, mais 3 incógnitas, perdão, cada uma delas formando uma equação com a natureza humana. Isso significa que eu não consigo resolver esse sistema aqui. Por quê? Porque a natureza humana, ela pode ser, por exemplo, eu vou chamar ela de 2. Bom, tudo bem, se a natureza humana é 2, então a mercadoria é 9, a polis é 23 e o estado é 50. Certo? Ué, eu tenho uma infinidade de respostas possíveis. E aqui que mora um argumento muito interessante. Para eu saber o que é natural do ser humano, se é que ele tem alguma coisa natural e específica dele mesmo, né, que ele não compartilha com mais nenhum animal, né, porque linguagem a gente compartilha, viver em sociedade a gente compartilha, caçar a gente compartilha, sentimentos a gente compartilha. Então, o que é exclusivamente humano sai quando eu não olho para ele e percebo alguma coisa na natureza. Por exemplo, a mercadoria, que é a 4ª equação, mais a polis, mais o estado. Aí eu percebo alguma coisa que só tem na sociedade humana. Porque eu brinquei mais uma vez, né? Repito a brincadeira, que não é bem assim, né? Muitos outros animais fazem. Nem isso a gente faz sozinho, né? Então agora sim eu consigo sistematizar. Agora sim eu consigo sistematizar. E daqui vai sair alguma coisa, algum valor que eu não prevejo. E também é outra coisa. Eu não sei qual é a influência que a natureza humana tem, juntamente com a mercadoria, para apresentar esse aspecto que eu conheço. Pode ser, sei lá, assassinato, inveja, qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim. Né? Mercado, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Criança abandonada. Imagina aí uma coisa e coloca esse número. Né? Então, eu não consigo resolver esse sistema sem descobrir todo mundo. Ou eu descubro todo mundo, ou eu não descubro ninguém. Muito interessante. Pelo menos para esse tipo de sistema. Agora, matematicamente falando, que vem a parte mais matemática mesmo, eu posso simplesmente resolver da seguinte maneira. Eu vou reunir essas 3 equações numa só, somando elas entre si. Então, como eu já falei lá no argumento, né? Então, ó, eu vou no outro vídeo, né? Então eu tenho aqui, ó, vou somar as 3 equações. Então, de um lado eu somo, né? Primeiro eu somo o que está à esquerda. Então eu vou encontrar 1, 2, 3 natureza humana. São variáveis que eu suponho a existência, né? Mais o que? Mercadoria, mais polis, mais estado. Né? Ou seja, isso tudo à esquerda do sinal de igual. E tem número à direita, né? Então, 52 mais 25, 77 mais 11, 88. Então, tudo isso aqui é 88. Aí vem a parte matemática. Essa expressão aqui, ó, né, esses 3 termos juntos, eu já tenho aqui, que é 69. Então, basta que eu diga o seguinte, ó, 3NH mais 69 é igual a 88. Utilizando-me da velha álgebra, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer 3NH mais 69 menos 69 igual a 88 menos 69. Por quê?
Porque o que eu fizer de um lado, eu faço do outro, com vistas a isolar a variável que eu quero resolver, que eu quero calcular, né? E aqui mora uma outra questão interessante, né? Que vai ficar mais evidente quando a gente resolver tudo. Mas, ó, a natureza humana, ela vai ficar mais ou menos como esse número 69. Esse número 69, ele não importa. Por que ele não importa? Porque ele está dos dois lados. E não importa porque ele está dos dois lados. Assim como, de certa maneira, a natureza humana não vai importar porque ela está em todas as equações. Pelo menos com exceção da última. E ela vai ser o mesmo valor. Então ela não importa. Mas isso vai ficar mais interessante e melhor explicado na próxima folha. Mas por enquanto vamos primeiro descobrir o que é a natureza humana. Então eu já sei que esse cara com esse cara vai dar zero. Então eu tenho 3NH igual a 88 menos 69. Isso aqui dá 19. Aí a mesma coisa. Eu tenho 3 me atrapalhando. Eu divido por 3 aqui, divido por 3 aqui. E aí eu vou encontrar que a natureza humana é igual a 19 terços. Muito interessante. Muito interessante. Aí na próxima folha nós vamos ver que, a depender desse valor, eu tenho valores correspondentes para a mercadoria, para a polis e para o Estado, né? Não são os mesmos valores, ou eventualmente pode até ser. Mas aqui provavelmente não vai ser, né? Porque 11, 20, 152, né, mudam toda hora. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. É que essa natureza humana só pode ser descoberta se eu levar em conta as circunstâncias onde ela está inserida. Que esse é o meu argumento central. Eu posso até assumir que ela exista, porque para montar esse sistema, eu assumo que ela existe. Eu assumo que ela existe e assumo que ela é conhecível. Eu posso chegar em alguma informação que eu consigo trabalhar, que eu consigo apresentar para os outros, que eu consigo entender, entende? Então eu assumi que ela existe, assumi que ela é conhecível, que ela é, né, resolvível, né, que ela é solúvel, né? De certa maneira, tá certo isso? Enfim, deve estar certo. Então, o que importa é que eu só descubro ela quando eu me utilizo das suas circunstâncias, né? E aí, por causa dela, eu descubro a influência das circunstâncias. Isso matematicamente falando, que é o que a gente vai fazer, né, na próxima folha. Tá? Então, mas antes de mudar, inclusive, de folha, eu vou, né, dar o nome dessa retificação aqui, né? E essa retificação aqui não poderia ter outro nome, senão o nome do momento onde ela aparece na APP principal, que é justamente na ideia de, né, da sistematização, né, da natureza humana, ou sistematizando a natureza humana. Então eu vou lá, sistematizo ela, né? Opa, cortei o Z ali, e vejo no que vai dar. Mas agora eu vou para a próxima folha, né, para a gente ver qual é a influência desse 19 terços, tá bom? Com a natureza humana valendo 19 terços, nós podemos descobrir o resto, né? Então, a gente tinha aqui a natureza humana mais a mercadoria é igual a 11, certo? Então, agora eu substituo 19 terços mais a mercadoria, ela fica igual a 11. E aí eu faço o quê, né? Eu vou tirar 19 terços dos dois lados. Então, aqui vai ficar aqui a mercadoria é igual a 11 menos 19 terços. Bom, eu ainda não tenho vídeo aqui no canal para mostrar como operar frações de um jeito assim, bem completinho, né? Mas, o que a gente pode já adiantar é o seguinte, né? Que este número aqui, ele é uma divisão. De certa forma, tem um número escondido aqui, que é 6.33333, se eu não me engano, né? Acho que é isso aí. Mas, enfim, é um número que está escondido. E eu posso esconder o 11 por detrás de outros dois números, que é, por exemplo, 33 sobre 3. Então, ó, eu escrevendo, né, escondendo o 11 atrás do 33 sobre 3, eu consigo operar essa fração aqui, essa conta, né? Consigo resolver essa conta. Por quê? Por causa do 3, né? De certa forma, o 11 estava falando a língua do 1. Né?
enquanto que o 19 é a língua do 3. Então eu tenho que traduzir o 11 para a língua do 3, dá 33 sobre 3. Aí 33 menos 19 e consigo chegar no valor, né, 14. Então essa é a influência que no 11 tem a mercadoria, juntamente com o 19 terços da natureza humana. Se eu fizer a mesma coisa, né? Vou fazer aqui até uma divisãozinha para, né, para segregar, né? Mas eu tenho lá aqui a natureza humana mais a polis é igual a 25. Aí eu vou lá fazer o procedimento análogo, vou descobrir que a polis é igual a 25 menos 19 terços. 19 terços que é a nossa natureza humana. E aí eu vou descobrir que ela é, na verdade, né, que a influência dela é 56 terços. E se eu fizer a mesma coisa com o Estado, eu vou encontrar que o Estado é igual a 137 terços. Certo? Bom, o que significa isso? Né? Significa o seguinte: nesse sistema que a gente montou, a natureza humana, sendo ela participante lá das 3 equações, vou até escrever aqui, né? Lembre-se, né? Natureza humana mais mercadoria, natureza humana mais a polis e natureza humana mais o Estado. Isso aqui é o nosso sisteminha principal, o núcleo dele, né? Então, a natureza humana está presente em todas as equações aqui que expõem essa dinâmica, né? Ela está atrelada a todas, ela está com mais. Ela está ao lado da mercadoria, ao lado da polis, ao lado do Estado. Só que ela é a mesma para os 3. Então, quando eu me lembro que com a mercadoria ela forma o 11, com a polis ela forma o 25, e se você se lembrar, com o Estado ela forma o 52, ela é a mesma. Então não é ela a diferença, não é ela que faz a diferença. Porque ela é sempre igual, que é 19 terços. Ela é sempre 19 terços. Né? A natureza humana nesse sisteminha é sempre 19 terços. Então ela é a mesma sempre. O que vai acontecer o 11, ou se você preferir, o que vai fazer acontecer o 11 é a mercadoria. O que vai fazer acontecer o 25 é a polis e o 52 é o Estado. Não é a natureza humana. A natureza humana, ela está em todas, ela é onipresente, ela não faz diferença. Ela não faz diferença. É uma coisa, aquele atributo, né? Ou, se você preferir, aquele artifício de Deus, que ele é onipresente, que ele é onipresente, né? Se ele é onipresente, ele não faz a menor diferença, porque ele está em tudo. Ele está no assassinato, ele está no roubo, ele está no amor, ele está no carinho, ele está no tesão, ele está em tudo. Tanto faz. Se ele está em tudo, ele não está em lugar nenhum. É a mesma coisa, por exemplo, na pandemia, né? Na pandemia queria um pessoal mais afetado, queria tornar todo tipo de comércio essencial. Se todo tipo de comércio for essencial, nenhum deles é essencial. Então, se a natureza humana está em todos esses aspectos, ou influencia de alguma forma esses aspectos, que no caso nem esses aspectos, né? Perdão, é o 11, o 25 e o 52, ela não faz diferença nenhuma, tanto faz o que ela é. Porque o que vai formar o 11, o 25 e o 52 é a mercadoria, a polis e o Estado. Não é a natureza humana. Tanto é que eu precisei tirar a natureza humana da equação, né? Evitar usar, por exemplo, alguma outra equação que tenha a natureza humana, senão eu não consigo sair dela, eu não consigo resolvê-la, e colocar uma relação entre polis, mercadoria e Estado, que dava lá o 69. Entendeu? Então, ela existe? Existe. Eu encontrei ela. Mas qual é a influência dela? Nenhuma, porque ela está em todo lugar. Até para ler uma relação sem ela, ela está lá. Né? Porque isso é o ser humano que vai perceber alguma relação possível entre mercadoria, polis e Estado. Não é a mercadoria, a polis ou o Estado. É o ser humano olhando para isso. E se afastando um pouco. Né? Não é interessante? Mas agora, né, que vai ser um acréscimo
Porque até agora foi eu melhorando o argumento anterior, né? O argumento lá da APP. Mas agora eu vou colocar um outro aspecto interessante, que é justamente o que acontece com essa natureza humana se eu mudar alguma equação. E eu vou mudar essa última aqui, que é justamente a do Estado. Porque, veja, se parar para pensar, né? O Estado ele não está ao lado da natureza humana, assim como disse até o próprio Nicolas, né? O Estado ele joga contra. Na verdade, até fazendo uma retificação, né? O que ele quis dizer lá, depois até ele assistiu o vídeo e me chamou a atenção, né? Ele falou assim, ó, o capitalismo joga contra a natureza humana e não a sociedade. Então o Estado, que é uma coisa bastante, né, burguesa, ou, se você preferir, o Estado é aquele conjunto de dinâmicas que vai manter classes sociais, que vai dividir a natureza humana. Então a próxima equaçãozinha, né, uma pequena modificação vai ser essa coisa da natureza humana estar dividida pelo Estado. Mas isso aí é na folha que a gente vai, né, até aproveitar aqui, que a gente vai começar agora, tá bom? Então vamos lá começar a repetir o que a gente já viu, né? Então eu tenho a natureza humana mais a mercadoria, que é igual a 11, a natureza humana mais a polis, que é igual a 25, e a natureza humana dividida pelo Estado, que é igual a 52, né? Porque inverte tudo, coloca tudo de cabeça para baixo, né? E aqui é interessante porque essa natureza humana aqui, ela está sendo dividida pelo Estado, e faz todo sentido quando a gente olha pelo aspecto marxista da análise da sociedade. Porque o Estado, ele funciona para dividir os seres humanos em classes sociais. Ou ele vai manter essa divisão causada, por exemplo, pela mercadoria. A descoberta marxista de que a mercadoria perpassa todos os processos, né, todos os modos de produção até então, é muito interessante. Ou pelo menos ela aposta nisso, e eu concordo com essa visão. Porque é depois que surgiu a mercadoria que a coisa começou a ficar, né, um tanto quanto esquisita. Que é justamente o que, né? É aquele produto que eu faço, que eu levo para o mercado, aí ele se torna uma mercadoria, que eu tenho o único e exclusivo objetivo com ele, que é ganhar lucro, que é tirar um valor a mais ali, né? Porque eu fabrico, sei lá, 10 e vendo a 15, né? Ou seja, eu quero 5 a mais. Não porque eu sou mesquinho, pão duro ou qualquer outra coisa. Não, porque eu preciso comprar outras coisas que eu não produzo, por exemplo. É que depois vai vir o capital e vai fazer esse valor se tornar mais valor, aquela coisa toda, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o foco do vídeo. Mas o que eu quero dizer é que o Estado ele não está ao lado como está a mercadoria ou como está a polis. Ele está dividindo a natureza humana. E aquela outra equação continua igual, né? Que é o quê? A mercadoria mais a polis mais o Estado. Continua sendo 69. Continua sendo 69. E agora eu vou sistematizar e calcular qual vai ser, né, a influência dessa modificação operacional aqui, porque essa aqui é a mudança da soma para divisão, né? Porque antes era a soma, agora é a divisão. E vou ver qual vai ser a influência que vai ter nos valores desses, cara, porque o resto ficou igual, né? 11, 25, 52 e 69 são os valores que você já conhece, desde a APP passada. Aí sim que eu tenho certeza qual é a influência dessa operação. Então, nós vamos fazer, para aproveitar que também esse vídeo é de matemática, vamos fazer um jeito diferente. Eu vou fazer o quê? Eu vou descobrir cada uma dessas equações aqui e depois substituir nessa, que também é uma outra forma de resolver um sistema, né? Eu posso fazer aquilo que eu fiz, né? Somar as equações e depois substituir, né? Por um termo que me é conveniente. Ou então eu descubro cada uma por si e depois eu substituo nessa, né? Ou seja, eu encontro essas e substituo nessa, sendo que eu fiz o quê? Eu substituí essa na soma dessas aqui. Então também eu posso fazer isso, brincar aí com essa soma de balanças, né? Porque cada sinal de igual equivale, né, a uma balança. Então de um lado tem uma coisa, de outra, né, do outro tem outra, tá? Então daqui, qual é a equação que eu posso tirar? Eu posso tirar que a mercadoria é igual a 11 menos a natureza humana. Dessa eu tiro que a polis é
25 menos a natureza humana. E dessa aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Por quê? Ó, primeiro eu vou copiar ela aqui de novo, porque eu vou ter que fazer aqui aqueles malabarismos algébricos, né? Pronto. Eu preciso agora isolar essa incógnita, como eu fiz com a mercadoria e com a polis. E como é que eu faço esse isolamento, né? Olha, muito simples. Eu primeiro vou tirar essa parte aqui. Então, se esse cara está dividindo essa variável, então eu vou multiplicar. STD aqui, STD aqui. Aí eu vou lá, vou cancelar as duas. Eu tenho aqui que natureza humana é igual a 52 estados. Haja estado, hein? Estado pra cacete. Mas agora eu quero descobrir o que é estado e não o que é 52 estado. Então eu divido por 52. Só que ambos os lados, né? E aí eu vou descobrir que estado, invertendo a balança, né? É igual a natureza humana sobre 52. Então com isso aqui eu já vou para a próxima folha. Por quê, né? Porque eu tenho STD em função de natureza humana, né? Ou se você preferir, STD em função de NH, polis em função de NH, mercadoria em função de NH. Vou pegar essa, substituir aqui e ver o que eu vou encontrar, que é a próxima folha que a gente vai ver, né? E olha só que interessante, né? Mais uma vez eu trago aqui a frase lá que eu gosto lá do José Ortega, né? Ó. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Não é isso? E eu quero mostrar para vocês que eu não sou eu e minhas circunstâncias, né? Ó. Eu sou minhas circunstâncias, que é bem diferente. Por quê? Nem mudei as circunstâncias, eu mudei o jeito de uma delas. E já vai dar um valor diferente do que eu encontrei lá, que era, não. Lembrando, né? A gente estava com a natureza humana sendo 19 sobre 3. Vai ser diferente disso aqui, com certeza. Eu nem preciso saber qual, eu só preciso saber que vai ser diferente. Então, eu sou minhas circunstâncias. Inclusive, bom, vou deixar outra conclusão para depois, tá? Para a próxima folha. Eu vou trazer aqui a equação sem a natureza humana, não é isso? Que era qual, né? Ó, mercadoria mais a polis mais o estado igual a 69. Então lá a gente descobriu que mercadoria era 11 menos NH. Então 11 menos NH. Mais a polis era 25 menos NH. E o estado era NH dividido por 52, que é igual a 69, né? Veja que o estado ele deixa a gente muito menor, né, do que poderia ser. Daqui eu vou sair que 11 mais 25 é 36, e eu vou somar esses dois negativos, né, menos 2 NH. E aí fica NH sobre 52. Aí aqui, como eu já sei que eu tenho que tirar 36 para aparecer lá, então eu já vou tirar agora. Né, ó, menos 36 é igual a 69 menos 36. Lembrando que em vermelho está a modificação que eu fiz. Então, eu cancelei, né, cancelei esse cara com esse cara e ele apareceu negativo ali, né? Parece que ele apareceu, mas é porque ele é outro, né? Não é o mesmo, né? Eu não tirei daqui para pôr para cá. Não, eu tirei dos dois lados. Aí apareceu um menos 36, né? Uma dívida de 36 desse lado aqui. Então, eu chego à conclusão que menos 2NH mais NH sobre 52 é igual a 69 menos 36 dá 33. Então, beleza. Aí aqui eu vou fazer uma coisa que a gente já fez na outra vez, né? Em algum outro vídeo e tal. Lembrando que eu não ensinei ainda a operação com frações, né? A operacionalização com frações daquele jeito que eu aprendi, que é o que eu gosto de ensinar, né? Que é um jeito muito mais semiótico do que qualquer outra coisa. Mas já posso ver que aqui, ó, já posso brincar o seguinte. Eu posso multiplicar todo mundo por 52. Então,
Quer ver que legal? Todo mundo? É, todo mundo. O que eu fizer de um lado eu faço do outro. Então eu vou multiplicar todo mundo por 52. Então vai ficar menos 2 vezes 52, menos 104 NH. Mais NH sobre 52 vezes 52 dá NH. Igual a 33 vezes 52 é 33 vezes 52. Ah, quanto vale isso? Não sei, só eu faço a conta. Né? Ah, isso aqui vai dar alguma coisa, né? Ó, menos 104 mais NH, no caso, né? Ó, menos 104 mais 1, né? Não é 1 vezes CNH? Tá aqui, ó. CNH não. CNH é outra coisa. Mais 1 vezes NH? É isso aqui, não é? Ó, então, menos 104 mais 1 dá menos 103. Então, menos 103 NH é igual a 1716. Pronto. Aí, né, como a gente já sabe, divido esse lado por menos 136 e esse também. Aí eu vou encontrar, né, que NH é igual a menos 1716 sobre 103. Cadê o eu aqui? Né? Eu, mas eu sou eu, minhas circunstâncias. Que nada. Eu sou as minhas circunstâncias. Eu mudei as circunstâncias, ou então eu mudei ali o jeito de encará-las, né? E eu mudei a natureza humana. Agora, lembre-se, né? Vou até colocar em azul. Cadê o azul aqui? A natureza humana era 19 sobre 3. Ela era 19 sobre 3. Passou a ser menos 1716 sobre 106. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Porque eu não mudei absolutamente nada. Eu não mudei nenhum valor, né? Ó, o 11 continua, o 25 continua, o 52 continua e o 69 continua. Mas eu mudei essa operação. Se eu tivesse feito da forma anterior, eu teria colocado aqui 52 menos NH. Daria a mesma coisa lá. Daria 19 sobre 3 e o resto daria correspondência. Né? Aqui deu menos 1716 sobre 103. Faz sentido isso aqui? Bom, matematicamente sim. Né? A nossa natureza humana está encontrada. A variável, a incógnita lá, né? Que o nome certo é incógnita, tá? A incógnita foi encontrada. Agora, e filosoficamente falando? Ué, muito simples. Eu, a julgar pelas condições e pelo jeito com a qual eu encaro essas condições, ou uma condição em particular, por exemplo, né, a relação da natureza humana com o Estado mudou, né, agora a natureza humana apareceu dividida por 52, né, fazendo essa nova relação, então, olhando por outro ângulo essa relação já existente, que era aí o 52, eu chego à conclusão agora que a natureza humana é menos 1716 sobre 103. Mudou. Eu sou as minhas circunstâncias. Eu não sou eu, minhas circunstâncias. Lembre-se, né? Esse segundo eu dá um quê de estabilidade, dá um quê de permanência, dá um quê de essência, né? Então existe uma parte minha que não muda, mais as contingências. Não. Não. As minhas contingências, as minhas condições, as minhas circunstâncias fazem o eu. Sou eu. Elas sou eu. Elas sou eu. Né? Mudou as contingências, mudou as circunstâncias, mudou as condições, eu mudei de acordo. Imagina que eu adicionasse aqui internet, né? Mais internet. Pronto. Já é outra coisa. Já preciso de uma outra relação para descobrir essa internet. Por exemplo, né? Vamos supor aqui, né? Natureza humana mais internet igual a 33. Eu não vou escrever porque não tem espaço. Entende? Eu não sou, né? Eu e minhas circunstâncias. Né? Vou pôr aqui, ó. Eu sou minhas... vou trocar aqui para caber, né? Condições. Eu sou minhas condições. Minhas condições sou eu. Eu não consigo sair delas, né? Lembra, por exemplo, da vacina aí da Covid, né?
Você pega a vacina, testa in vitro, aí depois você coloca no corpo. No vitro, né, no vidro, ela age de um jeito, no corpo ela age de outro. Por quê? Porque não é o mesmo sistema, né? Lá in vitro você tem uma solução onde você colocou a vacina e você colocou o vírus. Aí eu não sei exatamente o que vai ali, né? Mas o que eu quero dizer é que os dois sistemas são diferentes, né? E no corpo é muito mais complexo, tem muito mais substâncias, né? Tem muito mais coisas acontecendo. Tem muitos outros sistemas sistematizados naquele sisteminha de vacina e vírus. In vitro é uma coisa, no corpo é outra. Né? Aí eu coloquei a internet da brincadeira, sei lá eu o que vai acontecer, sei lá eu onde vai dar isso aí. Ou então o contrário, tirei a pólis. O que acontece com o ser humano? É outra natureza humana. Então, ela pode até existir. A natureza humana pode até existir. Mas ela, como eu disse, vou até concluir isso no final do vídeo, né? Vou fazer aí mais uma folha só para concluir. Como eu ia dizendo, eu sou minhas circunstâncias. Né? Vou aproveitar o poema lá. Ou então, que é o mais correto, né? Minhas circunstâncias sou eu. É isso aqui, ó. O eu, ele é refém das circunstâncias. Ele muda, claro. Né? Depois ele estabelecidinho ali, né? E claro que ele tem uma noção de estabilidade, né? Ele muda pouco ali, vai. Na sua vida você já deve ter mudado algumas vezes, né? Eu tenho 35 anos, por exemplo, já mudei pelo menos 3 vezes que eu me lembre. Então tem aquela vez 0, aí tem 2018, aliás, minto. Tem aquela vez 0, aí tem psicanálise. Aí depois da psicanálise tem vou até fazer uma linhazinha, né? Vai, só pra aproveitar aqui, ó. Então tá aqui, aí tem 0 ano, nasci, aí vem, pum, psicanálise. Mudei um pouco, né? Se você preferir, mudei bastante, na verdade, né? Aí depois, pum, veio a política. Dia quando? 2018. E agora vem um pouquinho mais, né? De quê? De política também, só que de 2022, porque conheci outras coisas. E a primeira namorada, será que não me mudou? Mudou. Claro que mudou. Muda qualquer um. Né? Eu sou minhas circunstâncias. Né? O caso aqui, as minhas circunstâncias sou eu. Claro que tem um senso de continuidade. Né? Não estou aqui querendo dizer que todo mundo é esquizofrênico ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Mas existe um senso de continuidade que vai mudando. Né? É uma continuidade descontínua, né? Se a gente for, né, querer ser bem fiel, bem científico, né? Ó, eu tive aí, 1, 2, 3, 4 mudanças. 4 mudanças. Sendo que essa aqui foi muito grande. Então são 4 mudanças em 35 anos, aí dá 7, sei lá, dá 8 anos aí. 8 anos e pouquinho para cada mudança. Em média, claro, né? Claro. Eu sou minhas circunstâncias, e minhas circunstâncias sou eu. Eu não tenho nenhum eu fixo aí. O eu é uma coisa muito, muito flutuante, que flutua ao longo de mudanças e vai se apresentando. Vai mudando, claro, alguma coisa, né? Você também é autônomo, não estou dizendo que não. Mas, se eu for buscar uma certa natureza humana, se ela existir, como eu assumi que existe, encontrei 2 sistematizadas, cuja diferença entre um sistema e outro é apenas uma operação, não mudou nada além disso. Então eu encontrei lá 19 terços e menos 1716 sobre 103, né? É uma ou é outra. E aí, inclusive, né, ó, qual delas eu uso? Qual deles é o verdadeiro Bruno? Tem algum verdadeiro Bruno aqui? Né? Porque tem, né? Aqui tem o B1, ou vai o B0. Aqui tem o B1. Aqui tem o B2. Aqui tem o B3. E aqui vai, né? O B4 está acontecendo ainda. Qual deles é o verdadeiro? Tem algum verdadeiro? Eu acho que não. Mesmo se tivesse, faria alguma diferença? Não, né? Porque eles estão sistematizados, né? Não faria diferença nenhuma. Eu tenho que ver as circunstâncias. Entendeu? Então eu acho que, por enquanto é só, eu acho que já deu um bom número de explicações, né?
E, né, para saber a influência dessa natureza matematicamente nas outras dinâmicas, faz lá a continha, depois manda a gente compara, se você quiser, né? Mas eu espero que tenha ficado mais claro agora, que eu acho que ficou, né? E essa app extra vai ser aí, talvez até maior do que a original, né? Mas eu vou editar aí, né? No caso já editei, né? Porque você está assistindo o vídeo, né? Então espero que eu tenha feito um trabalho de enxugar um monte de circunstâncias desnecessárias. Tá bom? Que vão fazer parte do seu entendimento, né? Eu é que vou escolher, né? Eu que já escolhi, né? O que você assistiu aí, tentando fazer com que você chegue onde eu cheguei, ou pelo menos alguma coisa próxima disso. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha concordado. E espero que você abandone esse argumento, porque ele não é científico e ele também não é político, né? Por quê? Porque se eu chego e falo que é natural isso ou aquilo, acabou. Eu já tenho um monte de políticas, ou um monte de políticos, né, que vão abraçar essa ideia e vão fazer as coisas continuarem como elas são. Ou como elas estão. Certo? Porque esse sou poderia ser mudado, né? Eu estou minhas circunstâncias. Mas deixa isso aí para depois. Tá certo? Um beijo.